O meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi sobre o ensino da língua inglesa para crianças com câncer. Eu passei um pouco mais de um semestre lecionando essas crianças e eu acho que isso é uma oportunidade única que eu tive na vida. Eu vou explicar por quê. A primeira vez que eu cheguei lá foi um pouco difícil porque eu fiquei um pouco tenso e as crianças não me conheciam. Eram crianças de meses de idade até adolescentes de 16, 17 anos. E elas estavam tão acostumadas a receber visitas com doações, talvez com orações, que quando eu cheguei para fazer esse tipo de trabalho, elas acharam um pouco estranho. Bom, no decorrer das aulas, eu comecei a perceber que eu tinha que usar estratégias bem diferentes para lecionar elas, porque não era simplesmente montar um plano de aula comum que ia fazer com que elas aprendessem. Muitas crianças tinham perdido realmente a visão completa, e isso fazia com que eu tivesse que moldar minhas aulas especialmente para essas crianças. Todas as vezes que eu frequentava a casa de apoio, eu procurava buscar temas que abordassem o mundo delas, o que o inglês poderia trazer de agregar para elas na vida. Essas crianças elas não tinham contato com o ensino, ou seja, elas estavam na casa de apoio para fazer o tratamento no hospital, então elas não frequentavam escolas. Isso era um dos motivos de todas as vezes que eu chegasse lá, elas corriam para me abraçar e elas não faziam ideia do que elas carregavam nas costas, ou seja, eram realmente crianças muito fortes. Elas amavam aprender inglês e não precisava de um propósito naquele momento exatamente, mas elas já sabiam no fundo da mente, da imaginação delas, que elas poderiam utilizar aquilo ali a qualquer momento da vida. Ou seja, essas crianças estavam com muita vontade de aprender inglês e elas fizeram com que isso fosse possível. Eu abordava temas como cores, animais, eu falando de vocabulários, é claro, né? E por trás disso eu trazia conteúdos gramaticais, não explícitos, é claro, né? Indiretamente falando ali, ensinando ela a montar frase, elas montarem frase e tudo mais. No final dessa trajetória eu percebi que eu consegui montar uma estrutura que as crianças começaram a aprender coisas que eu jamais imaginava que elas poderiam aprender antes. Vou dar um exemplo. Eu consegui fazer crianças com perda de visão aprenderem as cores, sem precisar traduzir para elas. E esse tema de hoje é muito interessante porque ele fala sobre comodismo. E eu vou deixar uma pergunta no ar aqui para vocês. Qual é a desculpa que você dá para você mesmo para não aprender inglês? É falta de tempo? É falta de dinheiro? Você achar que talvez você não vá conseguir aprender? Você tem que pensar que tudo isso que você imagina sobre a dificuldade, dinheiro ou tempo, são coisas que você consegue relevar tranquilamente na sua vida. Tempo, todo mundo tem o mesmo, as 24 horas suas são as mesmas que as minhas e de qualquer pessoa. Então quando a gente quer, a gente dá um jeito. E agora se você me falar que não é a sua prioridade, agora tudo bem. Então não é tempo, é prioridade. Dinheiro, você aprende de graça na internet em inglês, não tem problema nenhum. Todos os conteúdos que eu estou passando aqui é exatamente para que você tenha mais facilidade para aprender inglês, siga caminhos mais fáceis. E você ficar com medo de, será que eu vou aprender ou será que eu não vou aprender? Isso não é motivo também, porque quando você tem vontade, tem interesse, você aprende. Se você quiser aprender a montar uma bomba atômica, hoje você joga no YouTube que você consegue. Então pensem duas vezes quando vocês forem iniciar um projeto na vida de vocês. Eu não estou falando só do inglês, é claro, esses vídeos são para isso, mas eu quero que vocês pensem que nada é difícil quando a gente tem interesse, quando a gente tem vontade de realmente aprender. Não comecem uma coisa só por começar. Se vocês forem começar algo por começar, pensa bem, pensa duas vezes, melhor não começar naquele momento e se dedicar daqui um tempinho, quando vocês tiverem realmente aquela prioridade para fazer isso.